A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mais uma vez, estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Pela graça de Deus, estamos já na quinta lição para 3 de maio de 2020, que tem como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Quero deixar aqui a paz do Senhor para todos os alunos das classes de adulto, tanto dos irmãos como das irmãs, Em especial hoje, a paz do Senhor vai para o nosso irmão Diácono Antônio, o nosso presbítero Albérico, que é um aluno da escola bíblica, que é extremamente exemplar, E a paz do Senhor para o nosso pastor Josivaldo, o superintendente, o presbítero Ivanilton, e ao nosso pastor, novamente, pastor Josivaldo, que Deus abençoe a todos. O nosso texto áureo da nossa lição, ele encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que nos diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A nossa verdade prática nos diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Meus queridos e amados irmãos, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vamos ler como de costume, se tivéssemos nas aulas presenciais, tá certo? Versículo 1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Terminando a leitura bíblica em classe, iremos fazer a leitura dos objetivos geral e os objetivos específicos. O objetivo geral da nossa lição nos diz assim: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Os objetivos específicos dos 3 tópicos que compõem a lição são os seguintes: refletir sobre nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. E o ponto central: a graça salvadora de Cristo nos garante vida eterna. Meus queridos e amados irmãos, essa lição de hoje, ela dá início,
a partir do 2º capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Tá? A gente abordou até a lição de número 4, todo o capítulo 1º da epístola. Agora Paulo, no capítulo 2º, ele vai abordar justamente uma outra temática, conforme nos diz aqui a introdução. A presente seção da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Parece-nos perceber que Paulo, quando inicia o capítulo 2º, ele deixa bem claro e traz uma reflexão aos crentes em Efésios a seguinte questão: lembrem de quem vocês eram e passem agora a desfrutar e agradecer a Deus pelo que você é e pelo que você será e pelo que você receberá da parte de Deus através da sua graça. Que Deus nos abençoe durante esta lição e que possamos, de maneira singular, agradecer a Deus por todo o seu favor imerecido para conosco. O primeiro tópico da lição justamente vai abordar de quem éramos antes da graça salvadora de Jesus Cristo. E o tema do tópico é a antiga natureza morta em ofensa, em pecado. Não é? Esse tópico está dividido em 3 partes e ela nos diz o seguinte, primeiro, nossa condição anterior. Segundo, nossas ofensas e pecados. E assim a gente abordará o tópico primeiro, que nos diz o seguinte. Iniciando, ele diz o seguinte: no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensa, pecados e éramos por natureza filho da ira. E isso ele deixa bem claro nos versículos 1 a 3 do capítulo 2º da carta aos Efésios. Primeiro, nossa condição anterior. E nesse subtópico, o autor da lição, ele destaca 2 pontos interessantes. Quando ele classifica a palavra ofensa e a palavra pecado, ambas com seus significados. O termo ofensa nos traz o sentido passo em falso de forma deliberada, e pecado como aquele que erra o alvo. Então, se a gente observar, quando Paulo ele trata dessa questão aqui, utilizando essas 2 palavras, com ofensa, nos dando o sentido de um passo em falso de forma deliberada, ou seja, intencional, querendo fazer, né? E o sentido de pecado como aquele sentido de errar o alvo. Consequentemente, o desenvolvimento do subtópico 1, ele entra com a seguinte questão: em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. A partir daí, né, o conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separará o homem de Deus, tal qual um corpo inerte. A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Né? Então, o que é que a gente vai observar nesse primeiro subtópico? Né? É a natureza pecaminosa, que no conceito de pecado
é a separação de Deus, mesmo estando vivo humanamente. Ou seja, nesse contexto, a morte será uma perda da comunhão com Deus. Essa era a primeira condição nossa. Estávamos separados de Deus pelos pecados e ofensas. No segundo subtópico, do tópico primeiro, ele nos traz a seguinte questão: nossa ofensa e pecado. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio de metáfora do ato de andar. Refere às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. E é interessante aqui observar que o autor traz uma palavra, e é bom a gente trazer um significado desta palavra, quando ele diz metáfora, né? Quando a gente observa essa questão da metáfora, a gente vai observar que é uma figura de linguagem, e essa figura de linguagem é quando você tira uma palavra, pega uma palavra com um sentido real e leva para o sentido figurado, né? Então, a palavra aqui, qual o apóstolo diz, andaste, ele passa a não ter o sentido real de uma caminhada, mas no sentido de dizer que vivíamos distantes de Deus, ferindo a santidade de Deus, com uma vida totalmente, né, envolvida no pecado. E aí, no decorrer da lição, a gente vai observar algumas questões. E nessa metáfora aqui, é interessante essa questão, né, de entender esse sentido. E nesse segundo subtópico, ele começa a dizer em qual era a forma de andar. Primeiro, segundo o curso deste mundo, na imoralidade, no furto e na mentira, uma consequência de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Novamente, o autor da lição, ele traz o sentido aqui, uma palavra, relativizar. E o que significa relativizar no sentido o pecado? É não dar sentido real à palavra. Nesse sentido aqui, a gente vai observar, dentro dessa relativizar, descrever uma coisa, negando-lhe o caráter absoluto ou independente, negando o seu real sentido, suavizando, conforme temos visto em muitas mensagens no decorrer da nossa vida, naquele sentido, não, isso não é pecado, isso é um pecadinho, né? E a gente precisa ter esse cuidado. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é pecado, que aquilo fere a santidade de Deus, que essa não é a conduta cristã, assim devemos aceitar e viver. Em segundo, ele diz, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, levávamos uma vida não orientadas por Deus, mas sim pelo príncipe das potestades, que aqui é representado, e nesse sentido o diabo. Em seguida, ele traz um terceiro: andávamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Nesse sentido aqui, a gente vai observar, estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Então, quando a gente aborda essas três formas de andar apresentadas pela lição, a gente vai observar que o pecado, ele afeta toda a estrutura humana, a parte física e a parte espiritual. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que devemos manter o nosso espírito, o nosso corpo,
a nossa alma e o nosso corpo em santificação. O pecado vai afetar na esfera humana o espírito, a alma e o corpo. Por isso precisamos ter cuidado nessa santificação. Uma coisa interessante é que, terminando esse tópico, nós temos a síntese, que é o resumo. A nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Ou seja, dominado pelo pecado e guiado pelo príncipe das trevas, né, Satanás. E Paulo deixa bem claro isso quando ele escreve aos Romanos, capítulo 7, e o versículo 15, quando ali ele revelava que fazia o que não queria, e o que queria e o que achava certo, isso ele não fazia. Eu convido os irmãos, após a lição, fazer uma releitura do capítulo 7 aos Romanos, e em comparação, o capítulo 2 aos Efésios, para que vocês percebam essa relação de escravidão no pecado, mas agora, no tópico 2, nós temos um outro sentido, vivificados pela graça, ou glória, né? E nesse sentido aí, vivificados pela graça, nós temos novamente, nesse sentido agora, 3 tópicos, visto que o primeiro só tínhamos 2 subtópicos. Então, observamos, primeiro subtópico, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Segundo, vivificados por sua graça. E terceiro, exaltado por sua graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. E isso nós temos, né, no capítulo 2, na leitura em classe, justamente isso. No versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. E o interessante aí é que a gente vai observar justamente isso nesses subtópicos. Alcançado pela misericórdia e pelo seu amor. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, né? Isso a gente vai observar no versículo 3 do capítulo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então a gente vai observar aí que Paulo agora começa a trazer a memória aos Efésios, agora a bondade de Deus, através do seu amor, mediante a sua graça. Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana, interferindo agora pela sua graça, favor imerecido, nos convidando, não é, à salvação em Cristo Jesus. E, em seguida, a carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não só mostra apenas o misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com quem nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Então, por isso devemos agradecer diuturnamente a bondade de Deus, essa iniciativa de Deus, conforme nós temos lá aos Romanos, capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, se não me foge a memória, quando Deus nos convida, né? Deus prova o seu amor para conosco, né? Dando o seu filho à morte, entregando seu filho à morte, quando ainda éramos pecadores, né?
E agora ele passa no subtópico 2, vivificados por sua graça. Ou seja, observamos em todo o capítulo que tudo é por Cristo e para Cristo. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que éramos merecedores. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Isso a gente vai observar no capítulo 2, versículo 5, parte B. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, conforme João 3, capítulo 3 e o versículo 3. Não estávamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Então, essa mudança é tão importante. Uma vida que quando merecíamos a ira, uma morte eterna, vivermos uma vida totalmente miserável, e agora Deus, pela sua infinita graça e bondade, nos traz esse amor, não é? Concedendo a graça de um favor imerecido, nos trazendo não só o perdão do pecado, pagando a nossa dívida em Cristo, na morte vicária na cruz do Calvário, mas nos dando a condição de vivermos agora em Cristo Jesus, numa vida nova de agradecimento a Deus e vivendo em comunhão com a vontade de Deus mencionada na palavra. Então aqui a gente vai observar isso. E exaltados por sua graça é o subtópico 3, que nos diz o seguinte: o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, a gente traz de volta aqui a questão do novo nascimento. A mudança é tão radical na vida do pecador que quando ele aceita Jesus, isso é visto notoriamente naqueles que fazem parte do ciclo de comunhão dele, observando e dizendo: fulano, você já não é mais como antes. O seu olhar mudou, o seu gosto mudou, as suas vestes mudaram, as suas emoções, os seus sentimentos são diferentes agora, porque isso é considerado um novo nascimento, conforme o diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, se observarmos isso, desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido, né? Conforme já foi nos dito anteriormente e apresentado aqui, não foi algo que merecíamos, porque o que merecíamos realmente era a condenação, a morte física, a morte espiritual, mas agora em Cristo Jesus, pela graça de Deus, recebemos a ressurreição em Cristo e as bênçãos advindas com a morte e ressurreição de Jesus. A síntese do tópico 2. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Agora, tópico 3. A salvação não vem das obras. Esse tópico ele está dividido em 2. A graça como meio de salvação, obras como evidências de salvação. Então, graça como meio de salvação. O autor aqui, nesse subtópico 1, traz o sentido ou significado da palavra graça. É uma tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Isso os irmãos podem conferir em uma leitura
na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 24. Mas o interessante aqui é que quando o autor comenta sobre graça como meio de salvação, ele traz algo interessante. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 7, que é praticamente a leitura a nossa leitura em classe, tá certo? Pois bem, partindo para o subtópico 2, né? Obras como evidências da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão é: isso não vem de vós. E a gente já comentou isso, não é? Mas é um dom de Deus. Segundo, não vem das obras, o que indica que não se trata de recompensa. E isso a gente vê isso bem claro lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, quando Isaías diz que somos tratados na visão de Deus no estado de pecado como imundície e todas as nossas obras como trapos de imundícias. Então, essa ação nossa de querer fazer boas obras com o intuito de obter a salvação não passa de um esforço inútil. Lembrando, somos salvos pelo favor imerecido de Deus, que é a graça. Mas, como salvos, temos a obrigação de manter esse processo que é contínuo por meio das boas obras. Então, meus queridos e amados irmãos, fica aqui. Então, observem outra questão. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Síntese do tópico 3. A salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado de nossa salvação. Conclusão da nossa lição. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna, por meio do amor divino. Por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Para a vossa meditação, Mateus capítulo 5, versículo 16. E assim concluímos a nossa lição de hoje. A paz do Senhor para todos. Um abraço em nome de Jesus.